Já na minha infância, ao rezar o ato de contrição, eu aprendi que se peca de 4 maneiras: por pensamentos, palavras, por atos e omissões. Se o pensamento designa as palavras, os atos e as omissões, a intenção de fazer o mal pode resultar em violência, que se pratica por palavras, ações e omissões violentas. Roberto Jefferson praticou o mal em todas as suas modalidades. Mesmo desprezado por todos os presidentes brasileiros deste século XXI, associou-se pelas palavras a todos eles em algum momento. Mesmo a contragosto de todos, por seus atos e omissões, é claro, prejudicou a todos. O surreal e abjeto episódio que o PTBista protagonizou no domingo deu à campanha do PT, partido com o qual se associou intimamente para a prática do mensalão, um motivo para violentar a campanha presidencial rival. A militância lulopetista subiu o tom naquilo que há 5 anos vem tentando colar em Jair Bolsonaro: a violência de associar a campanha do PL ao nazismo e comparar o seu candidato a Hitler. Se a violência contra uma ministra do STF, por meio das palavras chamando-a de prostituta, pode configurar um crime contra a democracia, que se dizer do fato de chamar o presidente da República de Hitler? O que esses estúpidos ocultam é que o nazismo, na verdade, conquistou o povo através de um líder carismático. Um líder carismático que foi preso e cuja prisão quase fez o seu partido acabar, mesmo estando ele preso em acomodações muito especiais e confortáveis, cercado de livros e recebendo visitas como autoridade política. O real líder nazista foi solto antes do tempo da sua condenação em razão do viés político do judiciário, apesar da oposição bem fundamentada da polícia e da promotoria. Esse fato que acabo de narrar está na página 177 da biografia de Hitler, escrita pelo historiador inglês Ian Kershaw, que, ao comentar a saída da prisão de Hitler, na página 178, ele conclui: a história teria tomado um rumo diferente se ele tivesse sido obrigado a cumprir a sua sentença. A exemplo da prisão domiciliar de Jefferson, tirar bandidos do cárcere precocemente nunca parece ser um bom negócio. Eu sou Thiago Pavinato e está começando o Linha de Frente desta segunda-feira. Os nossos convidados de hoje são Deise Tchocari. Muito boa tarde, bem-vinda mais uma vez. Boa tarde, prazer. Tomé Abduch, meu querido amigo Alexandre Bissoli, como vai? E o professor Fernando Capeça. Muito boa tarde a todos. Ontem, como mencionei aqui neste editorial, o Brasil acompanhou um episódio lamentável com Roberto Jefferson. Ele recebeu policiais em sua casa com tiros e até uma granada. Mas quem é o ex-deputado? Ele é conhecido por gostar dos holofotes, sempre tentando se associar aos governos concorrentes. No passado já apoiou Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso e Lula. Roberto Jefferson, inclusive, foi o pivô do escândalo do mensalão, denunciando todo o esquema de corrupção do governo do PT, do qual era aliado. E agora busca ficar na aba de Jair Bolsonaro. Eu tenho aqui a alegria e a honra de poder trazer, um fato inédito. O Linha de Frente de hoje vai trazer agora um fato inédito. Nós estamos aqui com o Alexandre Bissoli, que tem uma informação, um fato muito relevante e que pode, talvez, explicar a conduta criminosa de Roberto Jefferson de hoje. Então, por isso, começo com você, doutor Alexandre. Por favor, a palavra é sua. Pavinato, é difícil o momento que a gente vive, e ter que comentar um fato como esse. Mas, como muito bem analisado por você, a respeito aí das possibilidades que levaram o Roberto Jefferson a fazer isso, me parece que uma delas é essa necessidade de holofote. Aí eu trago uma primeira curiosidade que talvez eu não tenha comentado. Uma das primeiras vezes que eu conheci o Roberto Jefferson pessoalmente foi no Piantella, um antigo restaurante de Brasília, que já não funciona mais, cantando ópera entre os comensais que ali estavam.
Isso me mostra que ele talvez tivesse sempre essa vontade de estar no palco, de buscar holofotes, de conseguir atrair atenção para si. E o Piantella era o cenário do esquema em Brasília. Era o cenário. Era o centro do poder real, era o Piantella. Exatamente. E ali ele fazia a sua incursão, a sua performance. E justamente com o andar das coisas em decorrência dessa eleição, o seu partido, o PTB, não passou a cláusula de barreira. Ou seja, é um partido que, apesar de continuar existindo formalmente, do ponto de vista prático, deixou de ter funcionamento parlamentar, deixou de ter tempo de televisão, deixou de ter fundo partidário. E o que deve ocorrer essa semana, isso já é sabido porque alguns já noticiaram, irá ocorrer a fusão do seu partido PTB com outro partido patriota e passará a existir um novo partido resultante dessa fusão. E me parece que o Roberto Jefferson, entendendo que acabou ali aquele seu projeto de poder ou seu espaço político de manifestação, partiu para um último ato da sua vida pública, um último ato da sua vida política e fez o episódio que a gente viu essa semana, talvez no objetivo de virar um herói ou um mártir ou qualquer coisa nesse sentido, o que me parece que não deu certo. Só pontuar uma coisa, o Patriota é o partido do Adilson Barroso, né? Que ele sempre foi alinhado com o presidente Bolsonaro. Então, quando o PTB do Roberto Jefferson foi se alinhar a um partido alinhado ao presidente, ele foi ejetado dessa fusão, é isso? Ele foi colocado para fora da direita no domingo. Na verdade, o Adilson já havia perdido o comando recentemente, teve uma disputa interna, o Ovasco, que era o vice-presidente, assumiu. Perfeito. E o Adilson acabou se filiando ao PL. De toda forma, essa composição traria uma saída dele da composição da executiva, por uma nova convicção do grupo que ali ficava e permanecia. Então, certamente, ele fora dessa nova composição, talvez não tenha visto mais espaço para continuar atuando oficialmente na política partidária. Tomé, como é que você recebe esse fato novo? Né? Ninguém sabia, né, dessa movimentação em Brasília também. Olha, a atitude do Roberto Jefferson, ela foi extremamente feia, deselegante, desrespeitosa, um grande absurdo, uma coisa que sempre me incomodou muito ao longo dos últimos anos. Inclusive, eu tenho até um caso para contar agora, muito recente, que foi no último debate presidencial, a qual eu acompanhava, e quando se falava de corrupção ou de crimes, eu olhava para a minha esquerda, onde estavam os simpatizantes do governo Lula, e todo mundo olhava para baixo, como se aquele problema não fosse deles. Eles nunca reconheceram de maneira nenhuma o que aconteceu no Brasil nos últimos anos. E nós, da direita, nós não podemos se portar da mesma maneira que eles sempre se portaram. O Roberto Jefferson, conforme falou o presidente Bolsonaro, cometeu um crime. Ele atirou em policiais. Esse é uma coisa muito, muito, muito séria. Ele se portou como um bandido. Ele tinha uma granada em casa. Alguém pode ter posse de granada em casa, Tomé? Claro que não. Eu creio que não é possível. Mas a atitude foi muito ruim. Nós não podemos, da direita, passar a mão na cabeça dele como se fosse uma coisa normal. Ele está defendendo, os fins justificam os meios. Não, os fins não justificam os meios. Se nós queremos viver num país democrático, num país respeitoso, nós temos que respeitar as leis. E se no passado nós colocamos pessoas lá que não nos representavam e essas pessoas que não representam a nação brasileira indicaram pessoas a qual nós discordamos das decisões, nós temos que trabalhar para reverter isso. Nós abandonamos o Brasil nos últimos anos, nós não sabíamos em quem nós votávamos e é por isso que se apropriaram da nossa nação. E agora o Brasil se levantou, todo mundo sabe em quem vota, todo mundo sabe hoje quem são as pessoas que trabalham, as pessoas do bem, qual é a ideologia de cada um, quem são os ministros e assim se constrói uma grande nação. Então eu sinto muito pela postura do Roberto Jefferson, infelizmente num momento muito importante, né, que é essa última semana para o segundo turno das eleições presidenciais e a postura do presidente da República foi impecável. Nós não esperávamos nada diferente disso, porque ele nunca foi a favor de violência, ele nunca foi uma pessoa antidemocrática, ele sempre, como sempre disse, jogou dentro das 4 linhas da Constituição. Então, parabéns, presidente Bolsonaro, pela sua postura. Deise, o que você acha que esse episódio abjeto de ontem, criminoso, pode provocar nessa última semana da corrida presidencial, nesse segundo turno? É uma bela pergunta. Eu vejo a campanha do ex-presidente Lula tentando associar esse fato exclusivamente ao presidente Jair Bolsonaro, né? Não poderia deixar de ser diferente numa reta final de campanha. Na minha avaliação, o presidente Jair Bolsonaro, ele errou no momento que ele permitiu que o ministro da Justiça interferisse numa operação da Polícia Federal. A gente tem que lembrar que a Polícia Federal
principalmente o comando de operações táticas, ele é treinado por anos justamente para lidar com esse tipo de assunto, mas é óbvio que numa última semana de uma campanha tão polarizada, tão forte, com dois personagens políticos tão combatentes um em relação ao outro, esse episódio vai acabar tomando todos os holofotes, né? E talvez fosse isso, né? Já tomou, talvez fosse isso que o Roberto Jefferson queria, né? Acho que tem uma frase do Balandier que eu gosto muito, que ele fala que as manifestações de poder, elas não se acomodam bem com a simplicidade, e talvez tenha sido isso, diante do que vocês falaram aqui, que o Roberto Jefferson fez. O que eu espero que a gente, como população, faça é coloque ele simplesmente como uma nota de rodapé na história, porque é só isso que ele merece, né? Atirar contra policiais num período de eleição, uma eleição tão polarizada, mas infelizmente a gente vai ver campanhas utilizando isso de uma forma até errada, né? Muito bem. Professor Fernando Capês, lembra que na semana passada nós tivemos a pauta sequestrada, né? Lembro. Por aquele tiroteio em Paraisópolis, a investigação se teria sido um atentado, um aviso, qualquer outra coisa. Investigação essa inconclusiva quanto a qualquer uma dessas conclusões. E nós trouxemos aqui, na nossa cobertura ao vivo, que o único carro, né, dos veículos de imprensa que foi violentado foi o carro da Jovem Pan, e foram os profissionais da Jovem Pan. E a isso não se disse uma palavra. Agora, ontem, alguns malucos que estavam lá fazendo vigília na casa do Roberto Jefferson agrediram também a imprensa, né? E a imprensa mais engajada não demorou a associar o bolsonarismo ao ataque à imprensa. Como é que você acha que esse cenário vai impactar na campanha do presidente Jair Bolsonaro? Olha, Thiago, uma boa tarde a você, a todos que estão nos ouvindo, aos nossos companheiros aqui de mesa. Bom, em primeiro lugar, é necessário separar comportamento de direita, comportamento de esquerda e comportamento criminoso, que não se coaduna nem com direita, nem com esquerda. A frase se referindo à ministra Carmen Lúcia, que é uma profissional exemplar, uma ministra dedicada, que venceu todas as dificuldades na sua vida para galgar o posto mais alto na escala do judiciário, uma mulher de respeito, é uma grande cafajestada. É uma frase como essa absolutamente inadequada. Ouso colocar em xeque aqui a sanidade, a rigidez mental deste cidadão. Deveria estar no hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Aliás, ele vai passar por um exame desse agora, né, professor? Eu acredito, só pode ser, porque o comportamento... Primeiro, essa frase completamente descabida, inusitada. Segundo, o comportamento de manter armas de fogo de uso proibido, privativas das Forças Armadas, como granada em casa, disparar contra policiais que estão ali cumprindo o seu dever. Agora, esse comportamento, como disse aqui a Deise, ele merece ficar no rodapé da história. A gente não deveria nem citar o nome desse cidadão, não deveria lhe dar sequer atenção, porque ele quer se destacar, quer aparecer, quer chamar atenção sobre si, com comportamentos os mais reprováveis possíveis. Então, absolutamente, nós não podemos compactar com isso. Agora, você me faz uma pergunta. Como é que isso vai repercutir na campanha? Bom, eu estou aqui, depois eu quero comentar, a resolução 23.714 de 20 de outubro de 2022. Resolução baixada pelo Tribunal Superior Eleitoral, resolução que eu considero inconstitucional, aliás, claramente inconstitucional, mas, enquanto não for pronunciada sua inconstitucionalidade, ela vale. E diz aqui, é vedada a divulgação ou compartilhamento de fatos sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados. E aí, no artigo 4º, chega a se falar, inclusive, da possibilidade de proibir o perfil ou a conta em que é feita esta vinculação. E mais ainda, a resolução revoga o artigo 9º da resolução anterior e permite que isso seja feito sequer sem a participação do Ministério Público, de ofício, espontaneamente, uma nova inconstitucionalidade. Mas a questão de ser constitucional ou inconstitucional, nós vamos discutir daqui a pouco. O fato é que essa resolução está em vigor. Então eu pergunto, caso os perfis de esquerda tentem vincular esse comportamento criminoso, vil, pueril, abjeto, queiram vincular isso à campanha do candidato Jair Bolsonaro, pergunto,
sendo uma descontextualização, sendo uma colocação absolutamente inverídica dizer que alguém, qualquer político disputando um cargo eletivo, apoia esse tipo de comportamento. Se o Tribunal Superior Eleitoral vai determinar de ofício, independentemente de pedido ou provocação, a retirada imediata. Se o Tribunal Superior Eleitoral garantir o equilíbrio entre os candidatos, demonstrar que não age de maneira parcial e aplicar de maneira isonômica, imparcial, equidistante, essa regra não permitirá qualquer tipo de exploração por campanha eleitoral desse episódio vinculando ao candidato Jair Bolsonaro. É uma simples questão de demonstração de isenção e imparcialidade no momento em que tanto a isenção quanto a imparcialidade são colocados em xeque.